Vamos falar de mais um trabalho onde a gente vai mostrando aqui o que a gente pode melhorar nesses trabalhos ou coisas que não devem ser colocadas. Então vamos lá. Aqui o que eu acho legal chamar a atenção aqui é que foram usados foram colocados dois desenhos na mesma prancha. Ok, acho bom, inclusive, quando a gente usa planta baixa e planta de layout na mesma prancha, porque facilita até o entendimento, né? Porque a planta baixa, a gente lembra, tem que ter todas as medidas do espaço, medidas construtivas, tá? Além disso, o pé direito, área, o nível, o nome do espaço. Então, isso seria a planta baixa. A planta de layout, você tem os móveis, o distanciamento, tá tudo ok, né? Certinho aqui. A única coisa que faltou foi colocar a numeração do desenho. A gente tem dois desenhos numa prancha. Esse é um, esse é o dois, ou esse é o dois, esse é o um, esse é o dois, não sei. Então tem que ter especificado aqui, tá? Aquela bolinha com o número do desenho. Faltou também colocar a indicação de cortes ou vistas, o que tiver nesse projeto, né? Que é colocada na planta baixa também. Então, melhorar um pouquinho mais a hierarquia de linha para destacar o que é importante, né? No caso, as paredes. Aqui podiam ser destacados até os móveis mais, porque afinal de contas o mobiliário que é importante aqui. Essas cotas estão um pouco pesadas, podem ser mais finas, que na verdade o que a gente quer ver é o mobiliário. As cotas são auxiliares para a gente entender o funcionamento. Mas o mobiliário, podendo colocar também, que seria muito bom, uma legenda com as especificações de cada elemento de móveis que está compondo esse ambiente. Porque aqui está pequenininho, mas dá para a gente ver que ela colocou uma indicação na base dos móveis e tal. Mas o ideal seria colocar uma legenda, fica mais limpo o desenho, né? E fica mais fácil de compreender, tá? Já nesse caso a gente tem uma planta, um desenho só na prancha, são formatos diferentes, né? É o mesmo projeto, formatos diferentes. Aqui também faltou do desenho número um uma coisa importante, tá? Toda prancha onde tem vários desenhos, a numeração sempre começa de um e acaba na prancha. Essa numeração não é continuada durante todas as pranchas, tá? Então, a numeração de desenho 1, 2 na prancha anterior e aqui voltou a ser 1, tá? Então, isso é super importante. Aqui já está mostrando aqui a parte de planta de forro, faltou colocar o nível, né, para a gente entender o que está acontecendo aqui. Essa legenda não está muito clara, laje sob massa, corrida e pintura, não tá. Esse pedacinho aqui é laje? Como assim? Né? Então quer dizer o quê? Talvez quer dizer que tem uma movimentação de gesso rebaixado aqui em volta e no centro, é isso? Mas e o nível? Né? Como é que isso acontece? Merecia aqui um detalhe, tá? Merecia um detalhe. Esse tipo de achura listadinha ou mais geométrica, eu não acho que ela seja boa para indicação de gesso, porque ela acaba confundindo com algum outro revestimento, tipo um tabuado, uma madeira, uma coisa assim, tá? Então é mais legal colocar uma coisa mais pintadinha ou manchadinho, que não desenhe tanto uma textura, vamos dizer assim, porque o gesso ele não tem uma textura, ele é liso, né? Então eu sugiro achuras que sejam mais pintadinhas, mais sem textura mesmo marcada, tá? E isso aqui realmente ficou muito complicado de entender. Laje sob massa corrida e pintura, essa faixa do meio, não dá pra gente entender, tá? Sobre a questão do pilar, que está achurado também, olha só, na verdade, você pode usar até, mas pode também usar ele pintado, todo desenhado com uma pintura sólida, né? Ou com a linha mais grossa nesse local do pilar, tá? Então, ok aí. Mas essa planta realmente não está fácil de entender, não tá clara, precisa melhorar ela. Essas achuras não precisavam ser tão fortes, tá? E precisava aqui, com certeza, de um detalhamento, de um corte, de como é que esse gesso, como é esse acabamento, isso aqui, essa faixa central, realmente precisa ser melhor explicado, porque não dá para entender essa planta, tá?
Aí a gente passa para a planta de pontos elétricos, legal, também falta numeração. E aqui, nessa planta, faltou dizer, por exemplo, aqui bota o interruptor A, mas ela liga o que esse interruptor A? Né? Tem uma coisa aqui de uns pendentes, letra B, está ligando aonde? Essa letra B, a gente vê pela bolinha que está escrito aqui pendente. Então você tem 6 pendentes aqui nesse quarto. Pendente? É sério? Tá me achando, eu tô achando isso, tô desconfiada de que não seja pendente que você queira dizer, seja embutida, né? Então cuidado com os termos que coloca, porque acho difícil ter um quarto com uma luz central aqui embutida e 3 pendentes de um lado, 3 pendentes de outro. Pendente é aquela luminária que tem um fio e ela tem a luminária na ponta, então ela é sustentada por um cabo, né? Será que é isso mesmo? Complicado. Cuidado com essa questão de pendente, é bom a gente estar falando aqui, porque locais que tem ventilação, por exemplo, isso fica movimentando e inclusive atrapalha muito leitura, uma visão de detalhe, porque a luz fica se mexendo, né, com o vento, tá? Então cuidado com o pendente. Então isso aqui eu estou entendendo que essa nomenclatura aqui pendente está errada, tá? Deve ser embutida, né? Se bem que aqui tem outros escritos spot de LED, tá com a mesma, ó, tá com a mesma legenda, então, enfim, vale ressaltar aqui, legendas elas precisam ser diferentes, tá? E elas precisam estar corretamente colocadas aqui do lado. Outra coisa é, como eu falei antes, aí você tem aqui tomada baixa, e aqui tem um símbolo de interruptor. Ok, mas ele liga o quê? Liga a A. E essa B tá ligando aonde? Aqui tem outro... Não, aqui não é um interruptor. Então, as Bs aqui, ó, não estão em lugar nenhum. Enfim, precisa revisar o que coloca, tá, gente? Porque uma planta, ela é para ser lida, ela é para ser interpretada. E se a pessoa agora mesmo, eu tô aqui tentando olhar com vocês e interpretar essa planta. Não tô conseguindo. Então, ela não se comunicou. Ela não fez o papel dela, que era comunicar, dar uma informação para alguém que precisa interpretar essa planta. Quem seria esse alguém, por exemplo? O cara que está fazendo a planta elétrica. Como é que ele vai saber onde liga cada luminária dessa? Qual a bitola de fio que ele vai colocar? Que tipo de lâmpada, né, tá aí? A altura, por exemplo, das tomadas, elas estão colocadas aqui, botou tudo, tomada baixa, né? Aqui, por exemplo, tomada baixa, assim. Bom, enfim, precisamos olhar o que é que a planta precisa comunicar e se ela está fazendo essa comunicação. Comigo ela não está, porque eu estou cheia de dúvida aqui, tá? Então a gente tem que, quando a gente acaba uma planta, a gente precisa parar e olhar para ela. Será que ela realmente conseguiu passar tudo que ela precisava passar? E para quem ela precisava passar essas informações, né? Isso é super importante, a gente estar atento para quem essas informações que a gente está dando. Então, passando aqui para uma outra planta, seria a planta de paginação de piso, tá? À primeira vista, eu até achei que estava errado, porque eu achei os desenhos muito grandes. Mas vim aqui conferir, 18, né, por 1,35 cada peça dessa, então me parece que está certinha mesmo. E isso é importante, tá? Colocar a paginação, ou seja, colocar a achura que represente o piso no tamanho real dele. E nesse caso tá ok, tá? Faltou ainda a numeração do desenho, mas foi colocado aqui também o ponto de partida de assentamento, ok também. Falta colocar ainda numa planta de paginação de piso detalhes do rodapé, soleira, essas coisas são importantes colocar também, tá? Como complemento da planta de paginação de piso. Aqui algumas vistas desse mesmo projeto, ok. A NBR 6492, ela diz que em corte a gente nunca vai botar cotas horizontais, tá? Então muita gente fica com dúvida disso, mas ela não fala nada sobre vistas. E a parte de interiores, é muito difícil a gente conseguir fazer uma planta que não, de vista, né? Que a gente não bote as cotas horizontais, porque elas são necessárias para o entendimento, tá? Então, em vista, nem tudo a gente consegue, numa planta de interiores, nem tudo na vista a gente consegue representar na planta baixa,
porque tem muitos detalhes, às vezes, nessa parede, então nem tudo dá para colocar. Então, eu considero possível, aliás, sugiro que seja colocadas cotas horizontais que forem necessárias, só, não precisa botar cota só por colocar, óbvio. Cotas a gente coloca os que são necessárias para o entendimento da planta, né? Mas dentro de uma planta de vista, eu considero que deve colocar sim na hora que forem necessárias, tá? E a norma não fala nada contra isso, né? Nem a favor também, tá? Não diz nada sobre esse tema. Então, eu considero que é interessante colocar as cotas horizontais toda vez que for necessário para o entendimento de uma vista, principalmente interiores, que é muito complicado, como eu falei, colocar em planta baixa todos os elementos desenhados, tá? Essa questão de colocar a vista e puxar, escrevendo o que é cada coisa é muito legal, né? Eu acho que isso facilita muito o entendimento, né? As achuras facilitam o entendimento. Então, foi uma boa opção dela, da pessoa que fez esse projeto, colocar dois desenhos, né? Um com as indicações de especificação puxando linhas auxiliares e a outra com as cotas, as medidas. Acho que foi bom. A única coisa que pecou foi que tinha que ter colocado vista 1, número 1 aqui, desenho, e aqui faltou a numeração desse desenho. A gente tem que colocar uma coisa na cabeça. Não coloca nenhum desenho numa prancha sem numerar ele e nomear ele. Isso é essencial, tá? Não pode colocar. Aqui no caso a gente tem 4 desenhos. É como se o segundo não existisse, porque não tem nome, não tem numeração, no primeiro também não tem numeração, então aqui devia ser número 1, vista A1, sei lá, o que colocou lá na numeração na planta baixa, que nesse caso não foi colocado, foi esquecido. Então, vista 1, né, desenho 1, vista 1. Aqui, desenho 2, vista 1, pode botar medidas, né? Pode botar no de cá, vista 1, especificação, vista 1, medidas, né? Aí aqui é desenho 3, vista 2, especificação. Desenho 3, vista 2, medidas, né? Então, não pode, aqui a gente tem 4 desenhos nessa prancha. Então, ela precisa estar nomeada e numerado esses desenhos, tá? Isso é super importante. Aqui a gente tem mais vistas, o mesmo caso, né, de colocar a numeração 1, 2, 3, 4 desenhos, né, então, e eu também, aqui a gente está entendendo que são as 4 paredes de um quarto, né, 2 na prancha anterior e 2 nessa prancha, mas precisa estar claro e, mais do que isso, sinalizado lá na planta baixa, para poder se compreender de onde está sendo desenhadas essas vistas, tá, qual é a referência delas, até para poder entender o projeto. Agora aqui a gente tem uma planta, uma prancha com um desenho de um armário, tá? Eu não consideraria isso um detalhamento, né? Nesse caso é porque eu tirei aqui o carimbo, mas foi chamado de planta de detalhamento. Não considero isso uma planta de detalhamento, porque não tem detalhamento. Tem medidas, tem vista, tem divisão interna do armário, mas não tem detalhamento, tá? Outra coisa, faltou numeração. Aqui a gente tem 4 desenhos, tá? Isso aqui é o que do armário? É uma vista, uma vista geral, vista da divisão interna. Aqui, eu nem entendi porque que essa e essa é tão diferente. Então aqui, ó, esse daqui parece muito igual a esse, parece que aqui, ó, tá mostrando só o que tem dentro da gaveta. Não faz sentido mostrar o que tem dentro da gaveta, não tem porquê. Então esse desenho aqui já podia ir embora, né? O desenho do topo direito aí já podia ir embora, porque não precisa mostrar o que tem dentro da gaveta, certo? E aqui embaixo você tem o desenho do lateral, né, a vista aí, do corte lateral aí desse armário, mostrando essas gavetas. Vou passar um slide aqui que eu botei mais próximo para a gente entender. Olha só, aqui foi colocado, ó, prateleira, né? Aí vem gaveta. Só que tem uma prateleira aqui embaixo. Não é assim que é colocado, né? Se você olha aqui ficou embaixo, ó, do desenho, da minha imagem, né? Mas assim, aqui tá o corte lateral, que já tá diferente disso. Aqui tá escrito gaveta, mas tem 2 linhas embaixo que demonstram uma prateleira, tá? Inclusive bota a espessura da prateleira aqui.
Aí quando chega aqui no corte, essa prateleira não existe, só existe o desenho da gaveta interna, não existe a prateleira embaixo. Então, tá errado isso aqui. Não existe essa prateleira embaixo da gaveta, tá? Então, tem que ter cuidado como é que você desenha as coisas, porque em uma planta você está dando informação e na outra você está dando outra. Gaveta não tem prateleira embaixo. Isso aqui já está errado. Então, tem que ter atenção como é que desenha, porque cada informação dessa tem que ser interpretada por quem vai fazer esse armário, né? O cara vai pegar esse armário aqui e vai fazer um monte de prateleira. Isso aqui é prateleira, isso aqui é prateleira, tudo prateleira. E aí entra uma gaveta no meio da prateleira, entra uma prateleira e outra. Tá errado, não tá certo esse desenho. Então precisa ter atenção a isso, gente, porque não é só sair botando listinha. Ah, botei cota, botei tudo. Isso aqui é o detalhamento, está longe de ser um detalhamento. Primeiro porque eu não sei que tipo de madeira é essa. Eu não sei como é esse encontro dessa prateleira com a estrutura, né, da prateleira com a estrutura básica do armário, com a estrutura geral do armário. Essas gavetas, elas não estão sinalizadas aí, elas não existem, na verdade, apesar de estar escrito gaveta, elas não existem, né? Como que vai ser colocada essa gaveta, que distância elas têm uma das outras, se tem puxador, se tem um rebaixo só para abrir a gaveta, cadê as portas desse armário, né? Então, falta muita coisa aí. Já tem uma vista geral, você já entende mais ou menos como é o armário, mas com essas plantas não dá para se construir um armário, tá? Vou voltar aqui para a prancha de cima, só para vocês verem em geral aqui qual eram todas as plantas desse desenho do armário, e com elas não dá para a gente desenhar um armário. Não dá para o marceneiro executar esse projeto, tá? Aqui no corte também mostra que tem fechamento na frente desse armário, né? Um fechamento geral, não estou entendendo como é essa porta. Não tem marcação de porta em lugar nenhum, né? Então, é porta de correr, não é? Se for uma porta de correr, essa base tem que ser maior para ter colocado um trilho aqui. Essa parte superior tem que ser maior para ter um trilho, né? Aí tem uma peça aqui de MDF colocada aqui. Madeirite, não sei, alguma coisa aqui que tá escrito aqui em MDF. Só que isso é de que lado, gente? Isso é do lado que a pessoa vê ou é do lado da parede? Onde está colocado esse corte? Cadê o corte marcado? Cadê a planta baixa do armário? Tá? Então, assim, falta a planta baixa do armário, falta a marcação desse corte que foi colocado aqui. Cadê as portas do armário? Que tipo de material é esse? Né? Como eu falei, você pega aqui a gaveta. A gaveta ela está flutuando, claro, que ela fica presa em trilhos, mas ela está aqui flutuando, até aqui tudo bem. Quando você chega aqui, tem uma prateleira embaixo da gaveta. Então, assim, esses desenhos, eles não estão falando com a pessoa. Na verdade, um fala uma coisa, o outro fala outra. E ninguém fala o que tem que ser falado, né? Então, precisa muita atenção na hora que a gente faz uma planta. Bota na cabeça, uma planta está sendo feita para alguém receber ela, para alguém interpretar ela, né? Se a gente não cumpre tudo que precisa estar nessa planta para o outro entender, a gente não possibilitou essa comunicação. Não possibilitou a comunicação, nosso trabalho não foi executado, tá? Então, quando é que eu sei que eu tenho que botar mais coisa? Quando o seu desenho não está se comunicando com quem ele precisa se comunicar. É tão simples quanto isso. É tão simples quanto isso. Vocês precisam entender o que é que aquela planta vai fazer, qual é a função dela, e daí você começar a desenhar. Então, é uma engenharia reversa, né? A gente entende o que é que o cliente quer, o que é que o interlocutor precisa, a gente entende o que é que o cliente quer e a gente vai transformar isso em planta. Na planta, a gente vai entender para quem é aquela planta, quem é nosso interlocutor. Sendo nosso interlocutor uma pessoa, né, lógico, X ou Y, a gente a gente vai ver o que a gente precisa botar na planta para esse interlocutor X ou Y poder executar o trabalho dele, tá? Então, essa percepção é que precisa ser reforçada na cabeça de quem projeta, tá? Não tem fórmula mágica. Um projeto nunca vai ser igual ao outro, né? Eles precisam de coisas diferentes, informações diferentes. Às vezes, dois apartamentos no mesmo prédio, eles vão ser diferentes, porque um vai comprar a marcenaria pronta, o outro vai mandar fazer um marceneiro. Já são projetos, pode ser idênticos, mas todas as plantas vão ser diferentes. O detalhamento que você precisa entregar um marceneiro é um,
A forma que você vai desenhar para móveis prontos é outra. Então, tem que parar e pensar isso, tá? Entender quem vai receber essas plantas, né, para poder executar o trabalho. O objetivo final de um projeto é construção, tá? Bota isso na cabeça. O objetivo final do projeto é a construção. Se o projeto não estiver entregando todos os dados para que a construção possa ser feita, o projeto não aconteceu. Você não teve êxito nesse projeto, não teve sucesso nesse projeto, tá?